Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, queridos? Até aqui. Meus amados, eu estou falando com os irmãos sobre a segunda vinda de Cristo e falei com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e falei também sobre as bodas do Cordeiro. Falei um pouco sobre a grande tribulação. E desde a semana passada que eu estou falando sobre a manifestação do anticristo. Eu falei para os irmãos que esse período de manifestação do anticristo, ele será um período caracterizado por pragas de toda a ordem e pela manifestação do anticristo. Irmãos, quando o anticristo se manifestar, a igreja já não estará mais aqui. Tá certo? Lembre-se que os espíritos do anticristo já estão no mundo. Eles já operam no mundo. Nós observamos todos os dias coisas, situações e pessoas que estão se levantando de maneira terrível contra Jesus, contra a sua santa igreja e contra tudo e todos que adoram Jesus. Os espíritos do anticristo já estão no mundo. Agora, quando o anticristo de fato se manifestar, a igreja já não estará mais aqui. É importante nós sabermos disso, porque como os espíritos já estão no mundo, nós não podemos nos deixar ser levados pelas coisas do anticristo. Você observa que a Bíblia Sagrada vai nos falar aqui, né, no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a Bíblia Sagrada vai falar acerca de uma série de coisas ruins que vão acontecer nesse período. Biblicamente falando, é o último grande governo mundial da história, que é identificado na Bíblia Sagrada, particularmente falando no livro do Apocalipse, como a besta, tá certo? Se a gente abrir a nossa Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 13, vire aí as páginas da sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 13, nós vamos observar no versículo de número 1. Apocalipse 13, versículo 1, fala da besta que subia do mar. Diz assim: e eu pus-me sobre a igreja do mar,
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Essa besta do mar é um personagem, a besta que surge do mar, é um personagem que terá o controle sobre os 10 reinos, tá certo? Ele representa o anticristo e seu governo. Você olha Apocalipse capítulo 17, versículo de número 13, né? Aí você vai manter a sua Bíblia para nós manusearmos ela um pouco. Versículo de número, Apocalipse 17, versículo 13, vai dizer: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, representa o anticristo e seu governo. A besta, né, irmãos, o mar é uma linguagem metafórica que eu já expliquei para os irmãos quando eu expliquei o livro do Apocalipse, e indica as nações, povos e línguas. Essa besta, ela vai receber, tá certo? Do dragão, que é o Satanás, o próprio Satanás, ela vai receber poderes para dominar o mundo. E, além disso, ela blasfemará contra Deus. Quer ver? Volte as páginas da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, olha o versículo de número 4. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 4, diz: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Esse dragão é o Satanás, e ele concede à besta, né, que surge do mar, poderes. Diz assim: deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Tá certo? Então a besta recebe poderes para dominar o mundo, e ela vem para blasfemar contra Deus. O último grande governo vem blasfemar contra Deus. Também tem a figura do falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta, como o próprio nome já diz, ele é um profeta, um porta-voz. Só que ele é um profeta falso, né? O falso profeta é o porta-voz do anticristo, tá certo? Da besta, é a besta que subiu da terra, que por meio de falsos milagres enganará os moradores da terra para se oporem a Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 16. Apocalipse 16, versículo de número 13. Vamos ler o 13 e 14. Ele vai dizer assim, ó: e da boca do dragão, que nós já sabemos que é o dragão, o Satanás, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você vai observar aqui, irmãos, que uma característica do falso profeta serão os falsos milagres. Eu venho, batendo aqui, chamando a atenção dos irmãos para as coisas do céu. E eu tenho dito, irmãos, cuidado, pare de se iludir com certas coisas que acontecem por aí. Quem são as pessoas de Deus que têm autoridade para falar sobre Deus? São os crentes fiéis a Deus desse mundo, né, irmãos? Eu disse aos irmãos aqui semana passada, tem que estar cheio de crentes na nossa igreja, aqui na nossa igreja, na nossa congregação, que são usados por Deus. Para mim, eu baixo a cabeça, e escuto, e me calo, e respeito, e olho e digo: Senhor, confirma a palavra do teu servo ou não, porque eu creio que são pessoas que têm intimidade com Deus. Agora, tem certas coisas que a gente vê por aí, os espíritos maus já estão no mundo. Irmãos, é uma coisa tão terrível que a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão alguns que farão cair até fogo do céu. E muitos
Inclusive os salvos serão enganados por causa disso. Eu já proibi algumas pessoas de cantarem aqui na nossa igreja. E eu disse, o rapaz veio todo cheio de razão para mim ali, meio que me peitar e dizer, por que o pastor não permite mais que eu cante na sua igreja? Porque você tem o espírito do anticristo. Aí ele disse assim, como é o espírito do anticristo? Eu disse, você bate na mulher em casa, que eu estou sabendo. Você anda fazendo um monte de coisa errada por aí pelo mundo. Faz um monte, é um chamador de palavrão. É uma pessoa que não dá o menor testemunho, não tem compromisso com a igreja, mas quando pega o microfone da igreja faz cair fogo do céu. Eu creio que é por causa das orações dos irmãos. Porque eu já expliquei para os irmãos que às vezes a bênção é derramada sobre a igreja, o fogo do céu cai sobre a igreja, mas não é por causa da pessoa que está sendo usada aqui. É por misericórdia aos irmãos que estão intercedendo aí e pedindo resposta a Deus. Mas eu sabendo que a pessoa está toda desconcertada, eu vou entregar o microfone da minha igreja a ele? Não vou entregar. É o espírito mau do anticristo, está enganando. Está deixando passar uma aparência, não é, irmãos? Semelhantemente a isso é nos últimos dias. Você vai ver a maneira que o anticristo vai usar para enganar as pessoas naquele grande dia, serão os prodígios. Serão, irmãos, falsos milagres que vão enganar as pessoas da terra e vão fazer com que as pessoas da terra se oponham a Deus. É terrível isso. Tem uns personagens hoje em dia, que eu já falei alguns deles aqui para os irmãos, que eles parecem piada, mas eles já fazem isso. Por exemplo, tem um que jura que é Jesus. E um dia eu estava viajando, ele estava no avião. Eu sentei perto dele e disse assim, você é Jesus? Ele disse, sou. Acredita, ele acredita que ele é Jesus. E eu disse assim, mas se eu fizer uma pergunta a você, que eu já vi um homem fazendo na televisão, tipo, entoca o meu dedo. Já vi alguém dizer isso para ele, entoca o meu dedo. Faça esse copo de água se transformar em vinho, em um copo de vinho. Daí ele disse assim, não, é porque tem coisas na Bíblia que foram escritas por pessoas que mentem. Mas eu, o verdadeiro Jesus, ele dizia, eu digo a você que isso é mentira. São mentirosos que escreveram parte da Bíblia para enganar vocês. Vocês imaginam, parece um absurdo, mas é mais ou menos o que o falso profeta vai fazer. Por meio dos sinais, dos prodígios, ele vai enganar as pessoas e induzir as pessoas a se voltarem contra Deus. Você vê, irmãos, que às vezes parece um exagero. Tem dias, essa semana teve um dia que eu me reclusei um pouco para orar. Porque assim, vocês não pensam que eu sou um super-homem, não sou. Tem dia que eu me escondo e vou orar. Teve um dia que eu não estava conseguindo orar, porque toda hora que eu dobrava o joelho, alguém chamava ali. Aí eu peguei meu carro, escondi desse lado da igreja. Escondi mesmo. Vou confessar, eu confesso. Escondi para eu dobrar o joelho e orar um pouco. Porque o meu pastor, o presidente, disse o seguinte, quando vocês se sentirem bem atribulados, vocês vão orar, dobre o joelho, entre no seu quarto e ore. E ore, e ore, e ore, e ore. E só se levante quando você sentir a presença de Deus. Enquanto não sentir, não se levanta. E essa semana eu fiz isso, porque não é fácil. Você faz o bem, daqui a pouco seu nome está aí na boca do povo, como se você deixasse de fazer o bem. Não é verdade? Você acha que é fácil você ligar para alguém e a pessoa atender e dizer assim, aliás, e a pessoa não atender. Aí você liga de outro número, aí a pessoa atende. Aí você diz assim, é o pastor que deixa... é o pastor, fale logo, pastor, que eu estou muito ocupado. Você acha que é fácil para um pastor ouvir isso? É difícil, irmão. Você acha que, pelo fato de eu mandar ler a Bíblia, você acha que eu sou uma pessoa bem vista? Eu não sou uma pessoa bem vista, porque eu incentivo os irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Sabe por que eu digo isso? Leia a Bíblia e me julgue em conformidade com a Bíblia. No dia que eu falar alguma coisa aqui que não estiver na Bíblia, os homens de Deus que estão na minha retaguarda têm autoridade para sentar comigo e me chamar a atenção. Pastor, o senhor não está falando da Bíblia Sagrada. Porque por não conhecer a Bíblia Sagrada, muitos pecam. Você sabia disso?
Por não conhecer a Bíblia Sagrada, por não ler as Sagradas Escrituras, é que as pessoas vão se deixar levar pelo anticristo e pelos falsos milagres dele. E por que não dizer que hoje em dia já estão se deixando levar pelos espíritos do anticristo que já estão no mundo? Já estão se deixando levar pelos falsos milagres, pelas falsas promessas. A promessa está aqui, irmão. A promessa genuína está nas nossas mãos. Está aqui, ó. De Deus nos firmes são as promessas. Falhando todas, ela não falhará jamais. Está aqui, ó. A Bíblia Sagrada que nós carregamos em nossas mãos. Tenha cuidado, irmãos. Porque o anticristo, sabe o que é que ele vai fazer? É um governo provido por Satanás. Quem vem matar, roubar e destruir é semelhantemente ao ladrão, é o Satanás, não é Deus. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Semana passada eu conversei com o irmão sobre isso, porque eu ouvi um cantor famoso. Eu até conversava com a Adriana essa tarde e contava isso para ele. Eu ouvi um cantor famoso num vídeo, mandou um vídeo por aí, e ele dizia bem assim: irmãos, nós temos que tomar o Satanás como exemplo. Eu disse: misericórdia. Vou ouvir para ver até onde ele vai com essa história. Ele diz: porque o Satanás é um exemplo de persistência. Mesmo sabendo que é um derrotado, todos os dias ele levanta querendo enganar. Mesmo sabendo, eu disse: meu Deus do céu. E eu vou falar uma coisa para... Anote aí o que eu vou dizer. Não vai demorar muitos dias para passar o itinerante aqui, que não lê a Bíblia, e começar a dizer isso no púlpito da nossa igreja. Você acredita nisso? Agora vocês vão me ver por trás dele e dizer assim: não, Satanás não é exemplo para ninguém não, irmão. Satanás não é exemplo para ninguém não. Eu ouvi, se quem quiser o vídeo eu mando, para você ver. Daqui a uns dias alguém vai passar por aqui e vai dizer isso. Se aí na quinta-feira eu estiver aqui, repreenda. Em nome de Jesus. Se eu não estiver aqui, alguém se levante e diga: está queimado em nome de Jesus. Satanás não é exemplo para ninguém. Ele vem para enganar, irmãos. Não caia nessa história, não. Não, às vezes uma vez eu estava no culto, aí um pastor disse assim: eu vou contar uma historinha para vocês. Acabou o culto, tinha um menino chorando na calçada. Aí uma irmã saiu e disse assim: como é seu nome, menino? Aí o menino disse: eu sou o Satanás. E por que você está chorando tanto? Porque tudo que acontece na igreja, os crentes dizem que sou eu. Irmão, tenha cuidado, que o inimigo nem sempre ele é culpado. Eu, porém, vos digo, ele sempre é culpado. Ele sempre está ao derredor, procurando, né, irmão, quem possa tragar 24 horas. E nesse dia aqui, ó, o anticristo será um governo promovido por Satanás. Ou seja, o que esperar de bom desse governo, do anticristo? O que esperar de bom? Agora está se aproximando o período do carnaval. Logo depois, daí do final de ano, vem o período do carnaval. Já soube que está aprovado, inclusive nessa cidade, o carnaval está confirmado. E acredite que vai ter alguém, daqui não tem. Nome de Jesus, daqui não tem. Mas vai ter alguém aí fora que vai dizer: eu vou dar uma sambadazinha, porque depois é só pedir perdão que Jesus perdoa. Meu irmão, paciência. E os galardões, irmãos, e onde está a nossa fé? Nas coisas do alto. Você observa, olha o que o anticristo vai fazer. Ele fará um concerto de 7 anos com Israel. Agora, tem que ver uma coisa interessante, é porque na metade desse período ele vai romper o concerto. Ele vai enganar Israel, que o papel dele não é esse. Ele vai se apresentar como uma coisa boa, não é, irmão? Olha, se alguém se apresentar para você como se fosse Deus, desconfie. Desconfie quando alguém falar que é Deus para você. Eu sou Deus. Aí você já pega a sua Bíblia, porque a vara de medir está aqui. Se for Deus, as palavras estão aqui. Eu sou Deus e eu digo para você: acabe seu casamento. Não é Deus. Quem quer destruir a família não é Ele.
Não é Deus, é o outro lado que quer destruir. Eu sou Deus e digo para você, não pague suas contas. Não é Deus. Quem quer estragar a sua vida não é Deus. Quem quer estragar a sua vida é o outro. Agora a gente tem que estar muito ligado com isso, porque o anticristo naqueles dias, ele vai vir e vai fazer um conselho de 7 anos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus ali. Diz assim, concerto de 7 anos. Ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que vai acontecer aqui? Haverá um concerto com Israel. Ele vai enganar Israel, vai fazer um concerto de 1 semana, ou seja, de 7 anos. E você observa, na metade desse período o concerto será rompido. Sabe por que será rompido? Porque na metade desse período ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, os judeus vão observar quem ele é. Eles vão observar, irmãos, descobrirão que fizeram um acordo, na verdade, não foi com Deus, foi com o anticristo. Você vai ver, isso é o período da grande tribulação. Você perceba, irmão, o que vai enganar são os prodígios e os falsos milagres. Nós não estaremos mais aqui. Agora, para não estarmos, nós temos que trabalhar, não é, irmãos? Nós temos que acordar, nós temos que nos comprometer com a obra de Deus. Porque isso não pode ser uma utopia. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu não gosto como o senhor ensina. Eu disse: mas eu quero que eu ensine como? Não, eu quero que o senhor use de todas as palavras dos originais. Meu irmão, ninguém aqui sabe falar hebraico não, meu irmão. A palavra revelada, o alerta para todos nós. Vamos trabalhar para não passarmos a grande tribulação, para não sermos enganados pelos falsos milagres do anticristo, para não ficarmos, irmãos, e acharmos que o céu é aqui. Depois da metade, eles vão perceber, no concerto, vão perceber que eles fizeram o concerto, não foi com Deus, foi com o anticristo. E aí, meu irmão, a partir daí, vai começar o tempo de angústia para Jacó. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 7. Diz assim, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele grande dia é tão grande, e não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Você observa, somente a partir daí é que vai começar a angústia. Depois de 3 anos e meio de concerto com o anticristo, as pessoas vão ver que o melhor caminho não é fazer concerto com o anticristo. Agora, nós não precisamos passar por isso. Nós já estamos tomando conhecimento disso hoje. Não podemos ter parte com falsas profecias, blasfêmias contra Deus. Está em alta, né, irmão? A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra a igreja, está em alta, irmãos. É só o que as pessoas fazem aí, é rir da nossa fé, é rir da nossa maneira de ser. Eu estava vendo hoje uma confraternização. Eu sou meio estranho, eu sou meio esquisito para certas coisas. E ore por mim para Deus tirar essas esquisitices de mim, se for para tirar mesmo. Porque alguém disse assim a mim, uma vez, pastor, por que você não faz seu aniversário de casamento na igreja? Eu disse: rapaz, é porque eu sou meio selvagem. Eu louvo a Deus pela vida de Thaísa.
Ela não está aqui hoje, eu vou fazer uma declaração de amor. Se não fosse Thaísa na minha vida, eu não estaria de pé hoje. Porque pensa uma mulher prudente, eu louvo a Deus pela vida de Thaísa. A única pessoa que consegue me botar para dormir. Às vezes eu digo assim, de madrugada, Thaísa, eu estou com a fome. Ela disse, não é hora de comer não, vai dormir. E é a única pessoa que consegue me calar e me botar para dormir. Que me resta fazer senão ir dormir com fome. Thaísa, a pessoa desse tamanho, imagina se crescesse, tivesse crescido. Falar dela, que ela não está aqui, ninguém vai dizer isso a ela. Louva a Deus pela vida de Thaísa, é verdade. Mas eu sou meio esquisito para certas festas. Porque eu estava vendo hoje uma confraternização de uma igreja. Eu vou falar uma das nossas, não daqui de Joinville, de outro estado aí, mas tinha a mesma placa que a gente. E na confraternização chamaram os homens de Deus e colocaram uma bola de futebol lá e disseram assim, vamos ver quem faz mais embaixada. E veio, agora vamos ver o nosso segundo pastor. Aí veio o segundo pastor, deu uma caneta, né? Deu os objetos tudo, uma caneta, um revólver, um relógio, tudo se faz com a bola, ele fez. Agora vamos ver o pastor. E veio o pastor também, e dominava a bola no ombro, e aquele negócio, uma habilidade, e aquela gritaria em volta. E agora vamos ver, para encerrar, quem é o bobo. E jogaram a bola no meio da roda, uma roda de obreiros. E começaram ali a driblar para ver quem era o bobo. Quem ficasse na roda era o bobo. E quem não conseguisse pegar a bola. E daqui a pouco acabou numa briga. E saiu, irmão, contei, tinha 12 obreiros em volta. E os 12 tudo brigando por causa da bola. Porque o chamaram de bobo e o outro não queria ser bobo. Eu disse, está vendo em que acaba essas determinadas patifarias que inventam hoje em dia? Porque, irmão, coisas que não são de Deus acabam em briga, acabam em confusão. Aí eu disse assim, eu quero ver se na confraternização, no lugar de tivesse jogado a bola para saber quem fazia mais embaixada, tivesse dado as mãos e dizer assim, vamos clamar, fazer uma oração por esse povo. E vamos ver aí, né, irmão, porque o final do jogo de bola foi uma briga, mas no final da oração, eu acho que alguém seria batizado no Espírito Santo naquele momento. Porque a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com determinados tipos de coisa. Porque determinados tipos de coisa não conduz a Deus, conduz a contenda. Não estou falando que jogo de futebol é coisa do diabo, não estou falando isso. Eu estou dizendo que como crentes, nós devemos buscar as coisas do céu. Devemos buscar as coisas do céu com seriedade. Você imagina, domingo, que hora acabou o culto aqui, Eduardo? 10 horas? 10 horas, um pouco mais, não foi? De 22 horas. Acabou o culto com Jesus batizando no Espírito Santo. Acabou o culto com pessoas sendo renovadas. Acabou o culto com vidas aceitando Jesus. Você observa, não precisou de bola de futebol. Não precisou de ringue de MMA. Não precisou, irmão. Precisou da palavra pregada com simplicidade por um servo de Deus. E precisou de uma igreja adorando. Nós não precisamos adorar o anticristo. Porque ele virá, irmãos, e ele vai enganar. Não queira conversa com o anticristo. Não quero conversa com o demônio. Não, eu não quero conversa com o demônio. A minha conversa é única e exclusivamente com Deus. O demônio vem enganar. Ele olha para as pessoas. Eu cheguei na casa dos irmãos outro dia, que não eram da nossa igreja, de outro lugar. E cheguei lá e estava uma roda de irmãos. Eu digo, o que vocês estão fazendo aí, servo de Deus? Fui lá representando uma autoridade para resolver uma situação. Não, pastor, estamos aqui tomando uma cervejinha. Opa! Os crentes tomando uma cervejinha? Não, pastor, mas é sem álcool. Eu digo, rapaz, isso é a estratégia do anticristo, rapaz. Ele começa a oferecer cervejinha sem álcool. Cigarrinho sem, como é o nome da substância de cigarro?
nicotina, cigarrinho sem nicotina. Irmão, não caia nesse engano não, meu irmão. Não caia nisso não, isso é conversa do anticristo. Isso não pode ter parte na nossa vida. Nós não somos participantes disso. Os que são vão ficar, vão usufruir. Os que ficam são aqueles que não são alertados conforme a palavra. São aqueles que se dói. Se a gente disser assim, se arrependa, é que não vou mais. Então o pastor está batendo. O pastor não bate em ninguém. O pastor está dizendo, o caminho correto para seguir é o caminho da salvação. Persevere na santidade, lute por ela. Lute pela sua santidade. Diga, Senhor, derrama sobre mim o temor do Espírito Santo, para eu não ser enganado, engodado por essas coisas. Eu estava esperando o meu Bruguelo lá na frente da escola dele, quando de repente alguém chega para mim com um salto deste tamanho, não é? E diz assim, Senhor, eu observo o Senhor todos os dias aqui esperando seu filho. Eu digo, que bom, que bênção, graças a Deus, Jesus tem me dado a honra e saúde para vir pegar meu filho. Eu já entendi de cara o que ia acontecer. Não, é que assim, o senhor é um homem elegante. Eu disse, não, você está enganada, minha filha. Eu já fui elegante. Hoje eu estou meio desajeitado, não é? Hoje eu estou meio desajeitado, já fui elegante. Aí antes que ela continuasse a falar, eu disse, eu sou um homem muito bem casado. Muito bem casado. E tome cuidado, que a minha esposa é pequenininha, mas é arretada. Sou um homem muito bem casado. Não, mas eu não queria chegar aí. Eu disse, está certo. E para que está me observando se a senhora é casada também? E aí, depois veio um pai do coleguinha e disse assim, pastor Mário, que ele também é membro de uma comunidade aí, disse, pastor Mário, ela já comentou com outras pessoas, disse assim, olha o pai do Mário, como é um homem de não se jogar fora. Diga, eita Satanás, não é? É verdade, se não tiver em jejum e oração, cai, meu irmão. Se não tiver, eu estou falando para vocês entenderem que eu sou um homem sujeito às mesmas paixões. E o que eu estou falando aqui é coisa séria. Crente não tem negócio com cerveja sem álcool. Crente não tem negócio com cigarro sem nicotina. Crente não tem que andar por aí homem casado de conversa com mulher que não é a sua. Nem mulher com conversa com marido que não é o seu. Não é verdade? Não falo mais essas coisas não. Mas não tem, porque são as estratégias do inimigo hoje em dia. Para tentar enganar, meu irmão. Você lembra de Sansão. Eu já falei algumas quantas vezes aqui. O herói que não deu certo. Sansão, o herói que não deu. Tinha tudo para ser um super-herói. Um homem famoso na Bíblia. Mas infelizmente sua fama não é muito boa. Você imagine, Nazireu. Não podia comer do fruto da vida, mas era um homem desobediente. Os pais diziam assim, vai buscar uma mulher em Israel, rapaz. Não, vou lá em Timna. Não é? Não precisa. E ele foi buscar uma mulher estranha. Que Sansão que não podia comer do fruto da vida, o que ele vai fazer numa plantação de uva? Não é uma pergunta interessante? Se não pode comer do fruto da vida, e para que vai na plantação de uva? Mas não tem nada, arriscar um pouquinho. Meu irmão, seu conserto é com Deus. Eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado. Perca a razão, mas não perca a salvação. Perca a razão, diga assim, não, tudo bem, você está certo, Deus abençoe. Você está certo, irmão, dá um abraço, perca a razão. Mas não abra mão da sua salvação em Cristo Jesus. Está lá, meu irmão, o diabo, ele vai aparecer. E ele vai, Jeremias, não é 37, fala que vai vir o tempo da angústia de Jacó. Final desse período de 7 anos, irmãos, é que vai aparecer o libertador de Israel. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo de número 26. Essa é a história da escola de Mário Nilton. Quando chegou em casa, eu contei a Thaisa. Aí ela disse assim, amanhã eu vou buscar ele.
Aí eu falei, mas acabou as aulas, minha filha. Aí ela disse, graças a Deus, Jesus me livrou. Né? Ai, Jesus, vai que ela vai com a peixeira. Romanos 11, irmão, versículo 26, olha o que é que diz aí. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Você observa, Jacó que vai passar por um tempo de angústia até o momento que virá o grande libertador no final, irmãos, no final da grande tribulação. Ele vem para libertar o povo de Deus. Você imagina que para o povo de Deus, o povo judeu, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, eles vão ter que passar por um período de angústia. Você observa, e uma angústia que não é qualquer angústia, é um período de sofrimento que a Bíblia diz que jamais foi visto na terra. A gente faz a pergunta, irmãos, nós que temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós precisamos passar por isso? Não, irmão, se apegue com a Bíblia, se apegue com Jesus Cristo, você não precisa passar por isso. Nós seremos tomados dessa terra, irmão, em nome de Jesus. E aí o anticristo vai fazer a bagunça dele. Mas nós, os crentes que frequentamos o culto de terça, que palavra dura? Palavra dura é nada, rapaz, a palavra de Deus. Nós temos que ser arrebatados junto com a igreja. Temos que morar no céu, aleluia. Agora, depois disso tudo, será implantado o milênio, que eu já falei. Mas virá Jesus Cristo em glória. Depois do milênio, Jesus Cristo, aliás, me perdoe, depois do milênio. Depois da grande tribulação, Jesus voltará com os salvos, que foram tomados, irmãos, na primeira fase da segunda vinda. Esse é um acontecimento que ele não é novo, ele é anunciado desde os princípios do mundo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Judas, na carta de Judas, versículo de número 14. Abra aí na carta de Judas, fica antes de Apocalipse, versículo de número 14. Diz assim, ó: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Esse versículo aqui fala da vinda de Cristo em glória, tá certo? Um número inumerável de santos que foram tomados da terra na primeira fase da segunda vinda de Cristo. A igreja que foi tomada da terra, um dia, ao final da grande tribulação, ela voltará glorificada com Cristo, para a implantação do milênio. Os santos que aqui falam em Judas, né, irmãos, são os raptados da terra, juntamente os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar, juntamente com os mortos que foram ressuscitados, tá certo? A segunda fase da vinda de Cristo, que será visível e será corporal, com a igreja glorificada. E isso vai acontecer, irmãos, para que seja restaurado o trono de Davi. Primeiro, olhe Lucas capítulo 21. Olha o Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. É importante ver na Bíblia, irmãos, porque quando somos questionados, a gente tem que ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Lucas 21, versículo 27. Diz assim, ó, Lucas 21, 27. Quando fala da volta do Filho do Homem, diz: e então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Louvado seja Deus. Aqui fala da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. E tudo isso vai acontecer, irmãos, para que seja restaurado, né, o trono de Davi. Olha aí agora o livro do profeta Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número, Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias fica antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 12, versículo de número
8. Capítulo 12, versículo 8. Diz assim, olha só o que é que diz. Zacarias capítulo 12, vamos ler do 8 ao 10. Diz assim: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá certo? Ele reconhecerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O anjo Gabriel, quando ele apareceu para Maria, lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, ele também anunciou isso. Olha aí, Lucas, capítulo 1, versículo de número 32. Olha a Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Vamos ler o 32 e o 33. Diz assim: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sabe o que significa isso? Isso significa a libertação do povo de Deus dos seus opressores. Quando o povo reconhecer que Jesus é Deus, eles serão libertos dos opressores. Agora, isso eles já terão sofrido a grande tribulação. Você imagina, irmãos, olhe os oceanos, e você imagina os grandes animais dos oceanos morrendo tudo, e os rios se transformando em sangue. E você imagina a terça parte da terra desaparecendo. E vocês imaginam as pessoas desejando a morte e não encontrarem a morte. Só para vocês imaginarem o sofrimento que vai acontecer na grande tribulação, para poder reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Agora, Jesus está chamando a gente nesses dias, irmãos, chamando nossa atenção. Algumas igrejas, alguns servos de Deus, não estão observando, não abriram os olhos espirituais para o chamado de Deus. Jesus está chamando a nossa atenção. Olhem para mim enquanto é tempo. Olhem para mim, se convertam a mim, não abram mão de mim. Você imagina o que é que a gente precisa fazer? O que Jesus está mandando a gente fazer? Jesus está mandando a gente fazer, irmãos, conforme a palavra. E o que é que a palavra diz? O que é que a gente precisa fazer, irmão? Sede santo em toda a vossa maneira de ser. E espírito, alma e corpo seja apresentado santo e irrepreensível a Deus. O que a gente precisa fazer? Ter o coração puro, irmãos. Ter a alma voltada para Deus. Não é verdade, irmãos? A gente precisa estar em conformidade com a Bíblia. Ou seja, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu já sou crente. Olhe para você, veja se tem alguma coisa que precisa ser adaptada à Bíblia. Se tiver, volte-se logo para ela enquanto é tempo. Por exemplo, dá um exemplo aí, eu vou dar. Coisas do dia a dia. Irmão, se você pediu alguma coisa emprestada a alguém e não devolveu, devolva. Não é seu. Mas não foi escrito, está escrito desde o princípio, né, irmãos? A Bíblia não foram criadas leis para regularizar as pessoas, a situação das pessoas se apossarem daquilo que não era delas. Se você comprou, pague. Se você, não é verdade? Se você se desentendeu, peça perdão e perdoe. Não é só pedir perdão. Eu não tenho nenhuma dificuldade, e eu creio que os irmãos aqui nenhum tem também,
de olhar e pedir perdão, e também de perdoar quando alguém pedir perdão para a gente. Não é, irmãos? E uma série de outras coisas, as palavras, cuidado com as palavras torpes, cuidado com o pensamento. A guerra de algumas pessoas está aqui, ó, na cabeça, né? Pensamento, alguns maus hábitos, eles nascem do pensamento. Eu estava vendo essa semana uma pessoa, um servo de Deus, que subiu numa ponte da altura dessa mesa aqui, não era alta a mesa, e pulou da ponte e morreu afogado numa altura de água que eu acho que não batia no meu joelho, mas ele conseguiu pular daquela ponte bem pequenininha e morrer afogado tanto assim de água. Por quê, irmãos? Porque alimentou na mente o sentimento de que ninguém gostava dele, ninguém gosta de mim. E eu fui lá e perguntei, alguém pregou a Bíblia para aquele cidadão, para aquele homem? A gente pregou, pastor. A gente foi lá e disse para ele, a tua igreja te ama, rapaz. Tu tem um valor, não é assim, imensurável para o teu Deus. Não deixa tu ser enganado pelo inimigo. Não deixa ser enganado e dizer que você não tem valor. Mas ele foi lá, subiu numa pontezinha e morreu afogado numa quantidade pequena de água. Vou falar para você que chegou aqui essa noite. Cuidado com a sua mente. Cuidado com a sua cabeça. Irmãos amados, uma vez eu disse que ninguém gostava de mim. Uma vez eu abri minha boca e falei, ninguém gosta de mim. Não acabou o culto, veio um ancião lá de trás, apertou minha mão e disse assim, pastor, não foi aqui na igreja, foi em outra igreja que eu dirigi. Eu disse em casa para a Thaisa, e quando chegou na igreja eu falei para o irmão. E para você ver como a gente deve vigiar. Hoje eu estou ensinando para os irmãos que isso é coisa do diabo. Eu disse em casa, Thaisa, ninguém gosta de mim naquela igreja. Você imagina, a igreja que Jesus me deu para cuidar. E eu abri a boca para, no lugar de abençoar as pessoas, de ter uma palavra de Deus para ela, eu abri a boca para dizer, ninguém gosta de mim ali. Aí depois falei para o irmão, acabou o culto, veio um ancião lá de trás, pegou na minha mão e disse assim, pastor, esse tremendo todo, eu nunca tinha falado com o senhor, mas eu estou com vontade de lhe falar um negócio. Eu não falei publicamente para a igreja, falei para o irmão que estava do meu lado assim. Aí ele pegou para mim e falou assim, você é muito importante para mim e para toda essa igreja. Sabe como é que eu passo o culto todinho? Esperando que o meu pastor se levante daquela cadeira e dê uma palavra da Bíblia Sagrada da parte de Deus para a minha vida. Irmão, naquele dia eu baixei minha cabeça e eu disse, Jesus, perdoa meus pecados. Porque eu disse que aquela igreja, irmão, ninguém gostava de mim. Se tem alguém aqui com esse pensamento, irmão, tira esse pensamento da sua cabeça. Tira esse pensamento da sua cabeça. O irmão que está sentado do seu lado aí, não é seu primo não, é seu irmão. É seu irmão em Cristo Jesus. A mesma herança que você tem direito, ele também tem. Uma vez me criticaram, pastor, o senhor já viu quantas pessoas vieram aqui? E o senhor deu chance. E o senhor entregou o microfone da igreja e disse, pregue. E a pessoa pregou e depois se desviou. Eu disse, rapaz, eu vou continuar fazendo isso. Quando eu tiver força, eu vou continuar fazendo isso. A pessoa veio aqui, se converteu. A pessoa veio aqui, levantou a mão, confessou Jesus. No outro dia chegou para mim e disse, pastor, eu quero louvar. Eu digo, eu vou continuar dizendo, prepara o hino e quando o hino estiver pronto, me avise, que eu vou botar você para cantar. Em nome de Jesus. Mas por que o senhor faz isso? Porque quando eu lembro da cruz do Calvário, eu lembro, irmãos, parece que eu estava lá. Eu não estava, mas observando a Bíblia Sagrada, parece que eu estava lá, vendo Jesus ser crucificado pela minha vida e pela vida daquele irmão que veio à igreja procurar salvação em Cristo Jesus. Um dia ele vai lembrar e vai dizer assim, quando eu cheguei na minha igreja, o meu pastor me deu uma oportunidade para cantar, agora eu não aproveitei. Eu digo para vocês, qualquer um de vocês, pastor, eu quero fazer a obra. Fale comigo, eu vou te colocar para fazer a obra, meu irmão.
Jesus te ama. Jesus te ama. Você observa que daquele grande dia, irmão, nessa vida de Jesus, sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas reconhecerem, os judeus, enfim, no final da grande tribulação, reconhecerem em plena dor que Jesus é o Filho de Deus, aí Jesus vai derrotar a besta, o falso profeta, fará o julgamento das nações, aprisionará o Satanás por um período de 1000 anos, e você observa, e será implantado o reino de Cristo, que será um reino de justiça e paz, e prosperidade. Você observa uma coisa, para eu terminar, observe uma coisa. Quando o homem pecou, teve consequências, não foi? Quando o homem pecou, teve consequências. A mulher passou a sentir dores de parto, a serpente começou a rastejar sobre o próprio ventre, do suor do teu rosto comerás, porém inimizade entre você e os animais. Na verdade, da terra brotará espinhos. Agora você observa o milênio. E perceba, irmãos, como a gente sofre por cada coisa dessa. Eu não sinto dores de parto, mas eu já vi minha esposa gritar de dores de parto. Eu já presenciei minha esposa gritando de uma forma incontrolável por dores de parto. Você imagina, vai passar essa dor em nome de Jesus. Você imagina, irmãos, que hoje em dia você olha aqueles filmes da savana africana e você vê um crocodilo com a boca aberta e um passarinho das canelas desse tamanho, do bico desse tamanho, palitando os dentes do crocodilo. E o crocodilo fica com a boca aberta. Agora vale da gente botar a mão ali para ver o que acontece. Sabe por que a inimizade? Você vê aquela ruma de animal comendo, pastando no campo, mas solta uma pessoa ali no meio para você ver o ribuliço que vai acontecer ali. Agora está para chegar um dia, irmãos, que vai acabar a inimizade entre o homem e os animais. Vão viver em harmonia outra vez. Não é, irmãos? Vão viver em harmonia. Vão aprender novamente o que é ser sustentado por Deus. Agora, sustentado por Deus sem dor, sem sofrimento, sem espinhos no chão nascendo. Agora você imagina, irmãos, que só vai experimentar esse grande dia quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Só vai experimentar esse momento, você imagina, aquele que perseverar até o fim. Eu quero dizer para você, como pregador genuíno da palavra de Deus, persevere até o fim. Lute por sua salvação, meu irmão. Lute por sua santidade. Lute por sua vida diante de Deus. Irmão, para a gente servir a Deus não precisa de dinheiro, não. A gente precisa ter fé, meu irmão. Você já viu isso? Para a gente servir, porque tem pessoas que dizem, eu já vi pessoas dizerem, eu não entro nessa igreja não, porque é uma igreja muito bonita. Para entrar lá precisa ter dinheiro. Na minha igreja não, meu irmão. A minha igreja ninguém compra salvação com dinheiro, não. Tem outra história envolvida nisso aí. Na minha igreja, as pessoas conquistam a salvação crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo está aqui essa noite, falando ao nosso coração. Jesus Cristo está falando para mim e para você essa noite assim, ó, você é especial. Você é muito especial para Jesus, sabia? Você achou que não era mais especial? Alguém aqui está com esse pensamento? Não responda. Você é especial para Jesus. Jesus separou você para estar naquele grande dia, ser levado às alturas, se encontrar com Cristo, participar do grande casamento e um dia voltar, irmão, inteiramente glorificado, para observar, aleluia, como seria a terra se não houvesse pecado. Porque o milênio, os 1000 anos de governo de Cristo, eles vão mostrar como seria a terra se o homem não tivesse escolhido o pecado. Se o homem não tivesse escolhido o pecado, ele seria completamente governado por Cristo, por Deus. Agora esse dia vai chegar, só vai usufruir desse dia nós que perseverarmos até o final. Persevere, irmãos. Ore pela sua vida, ore uns pelos outros. Ore pela minha vida. Jesus guarda a vida daquele homem. Guarda a vida do irmão que senta do meu lado.
Guarda a vida do irmão que se batizou domingo e do que foi batizado há 50 anos atrás, para que naquele grande dia ele se encontre digno de fazer parte, de usufruir daquela grande bênção. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos agradecer a Deus e vamos pedir mais uma vez misericórdia ao Senhor por todos nós. Deus abençoe você sair daqui hoje feliz. Sabe por quê? Sabe por que eu estou feliz? Porque eu vou morar no céu. Não é? Sabe por que eu estou feliz? Qual é o motivo da sua alegria? Acertou a mega sena da virada? Não, meu irmão. Eu acertei na maior de todas as decisões que eu fiz na minha vida, que foi aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Dessa decisão eu não vou abrir mão. Aleluia! E naquele grande dia eu estarei com Jesus naquele momento. Você crê nisso, irmão? Você acredita nisso? Amanhã fazem 4 anos que Jesus levou a minha avó. Você lembra do dia que eu saí daqui para... Minha avó morreu, lembra? Eu saí daqui, fui lá fazer o ato fúnebre da minha avó. Lembra, marido? Quando eu viajei lá para o ato fúnebre da minha avó. Estava lembrando da minha avó. Ainda sinto o cheirinho dela, irmão. Você tem algum parente que você, quando lembra, você ainda sente aquele cheirinho dele assim, não é? Ainda sente, mamãe Helena, o cheirinho da minha avó, aquele cheirinho peculiar dela. Uma da mulher mais perfumada que eu já conheci na minha vida. Passava o dia com um cremezinho, passando nas pernas, nos braços. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou me encontrar com ela, irmãos. Porque ela ficou me esperando para dizer que era crente em Jesus e que acreditava que naquele grande dia estaria com o Senhor na eternidade. Irmãos, eu vou me encontrar com minha avó. Você tem essa esperança? Um dia você vai se encontrar. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá estarei eternamente com Deus em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia.